Olá, amigos e irmãos, a paz do Senhor para todos. Sejam bem-vindos a mais uma live. Espero que todos estejam bem, com saúde. Chove em Parnamirim hoje. Espero que, como todo mundo aí está esperando, essa pandemia se resolva, para que nós possamos voltar aos templos. Muita especulação no meio do mundo, muita coisa, mas eu creio que o Senhor é soberano para resolver todas essas situações e trazer as coisas à normalidade, se é que ela virá, não é? Porque dentro dos propósitos do Senhor, nós podemos aí aguardar profeticamente o início das dores, né? Nós não sabemos quando será, como será, mas algo que atinge a toda a humanidade é no mínimo para que nós fiquemos, para nós ficarmos em alerta. A certeza que o Senhor pode vir a qualquer momento, e essa é a recomendação bíblica, de estarmos atentos, vigiando e orando, na perspectiva de que o Senhor venha buscar o seu povo. Enquanto os amados irmãos estão chegando aí, a gente vai aqui analisando as coisas, colocando aqui os arquivos prontos para tocar. Como nós estamos habituados, nós vamos ouvir o louvor dos salmos e hinos, e logo em seguida nós estaremos orando ao Senhor e trazendo uma breve meditação sobre a palavra de Deus. Mandamos um abraço aí para todos os oficiais que fazem parte da ECPI, Igreja Evangélica Congregacional aqui no Parque Industrial. Eu posso até nominá-los: nosso presbítero José e sua esposa Rosarinho, nosso presbítero Jailson Freire e sua esposa Régia, diácono Janilson e sua esposa Andréia, diácono Janilson e sua esposa Cida, sinam-se todos abraçados em Cristo Jesus, e nós estamos aqui trabalhando com aquilo que o Senhor nos deu, para que o nome dele seja glorificado. Eu tenho certeza de que Deus vai promover em nossos corações a alegria suficiente para nos manter em sua obra. Estamos felizes com as pessoas que Deus colocou no nosso convívio recentemente, casais, famílias, e que se demonstram atenciosos, desejosos em trabalhar para o Senhor. Isso traz muita alegria também no meu coração, em saber que alguns jovens de nossa igreja, ainda que casais, recém-casados, estão também desejosos em serem úteis na casa do Senhor, promovendo assim a propagação do Evangelho. Então isso é muito bom. Espero que todos vocês que fazem parte da ECPI estejam bem. Todos sabem os meus contatos. Eu tenho ligado para algumas pessoas, e que vocês saibam que vocês não estão sós, e na medida do possível estamos aqui para dividir um pouco, dividir muito. Aquilo que o Senhor colocar em nossas mãos é nosso, porque nós somos família. O lema da nossa igreja é que nós somos uma família. Então isso tem que ser verdadeiro, às vezes isso é provado na nossa existência. Então eu espero, em nome de Jesus, que todos estejam bem, mas que se precisarem de nós, estamos aqui. Os irmãos já sabem que nós temos uma campanha que foi encabeçada por nossa denominação, Aliança, mas também que ela está acontecendo a nível local. O nosso irmão Everton Ramiro, esposa da nossa irmã Carla, está aí à frente dessa campanha de arrecadação de alimentos, para que nós possamos montar cestas básicas e assim atendermos a necessidade daqueles que precisarem, tanto da nossa igreja, como da comunidade, se for possível. Então, meus amados irmãos, você, porventura, que está assistindo essa live, ou vai assistir no futuro no canal Salo, seja muito bem-vindo. Nós somos uma igreja de cunho reformado, embora sejamos renovados, se é que você pode entender isso. Nossa doutrina é reformada, mas nós acreditamos na contemporaneidade dos dons. Então, nós vamos
está orando ao Senhor nesse momento, nós vamos louvar um louvor dos nossos salmos e hinos de número 247, e assim vamos dar continuidade à nossa live. Amém? Vamos orar? Algumas pessoas já estão chegando aqui. Você que nos assiste pelo Instagram e pelo Facebook, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Meu Senhor e Deus, mais uma vez aqui estamos em Tua presença, Senhor, através das mídias sociais, alcançando, Senhor, o Teu povo, em especial aqueles que se congregam na IACPI. Que Tu possas nessa noite mais uma vez falar aos nossos corações, que Tu possas mais uma vez, Senhor, nos alegrar, nos motivar, nos consolar, que Tu traga, Senhor, ao nosso coração alegria nesses tempos difíceis. Que nós possamos, Senhor, esperando em Ti, ver os acontecimentos, Pai amado, se sucedendo, e que isso traga, Senhor, a Tua vontade para o meio do Teu povo. Que nós possamos com brevidade estar reunidos na Tua casa, é o que nós queremos, Senhor, é o que nós desejamos, e Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, nós somos afiliados à Aliança das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil, né? Que é a nossa denominação, cujo pastor-presidente é o reverendo Ismael Ornilo. Somos campo missionário também da IEC do Ligeiro, lá de Campina Grande, cujo presidente é pastor Marcos Barbosa. A ambos mandamos aqui nossa saudação e nosso abraço fraterno. Nós estamos localizados aqui em Parnamirim, né, na Grande Natal, e ficamos à rua Brigadeiro Eduardo Gomes, número 729. Nossos cultos são todas as quartas, sextas e domingos, quando estivermos lá em nome de Jesus com as portas abertas. Quando não, nesses mesmos dias e horários, nós estaremos aqui nas lives propagando o Evangelho, falando das coisas do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Vamos ouvir então os Salmos e Hinos de número 247. Santo, Santo, Santo.
Glórias a Deus, irmãos. Ouvimos uma bela canção, um belo hino do nosso Salmos e Hinos, não é? Esse Salmos e Hinos é uma coletânea que foi inicialmente formada pela musicista Sarah Calley em 1861. Ela que era esposa, né, do missionário Robert Calley, que trouxe o congregacionalismo para o Brasil e muito contribuiu para o protestantismo brasileiro. Por exemplo, ele conseguiu junto às autoridades que os velórios, enterros, né, os casamentos fossem realizados com liturgia protestante. Mas foi uma grande conquista, porque até então não se podia, dentre outras coisas. Então, já contamos aqui com a presença de algumas pessoas que estão mandando seus coraçõezinhos aqui, sinais legais. Sejam bem-vindos todos, em nome de Jesus. E nós vamos, nessa noite, de maneira singela, né, rápida, falar um pouco sobre a Palavra de Deus, nessa quarta-feira, na nossa igreja no templo. Hoje seria um culto de doutrina, né? Mas nós vamos falar aqui hoje sobre algo interessante, eu acredito que bastante pertinente para nossas vidas, nossa vida cristã. Você que tem filhos, né? Você que já tem família, isso é muito importante. Então abra aí sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 22, verso 6. Amém. Estamos aqui com, acredito que seja nosso irmão Joabe, a irmão Soró, nossa irmã Micaela Martins, Isaías Jerônimo, Régia Souza, Manuel Marques, Jailson Freire. Meus amados amigos e irmãos, nós vamos agora falar um pouco sobre a Palavra de Deus, sem maiores pretensões, pois nós acreditamos que essa aplicação da Palavra em nossos corações, nós acreditamos que o mover de Deus, né, é Ele mesmo que opera, que executa dentro de nós. Nós somos ferramentas, né, para que Sua vontade, em algumas áreas, em algumas pessoas, seja feita, né, seja implantada com a ajuda do Espírito Santo em nome de Jesus. Amém? Provérbio 22:6, bastante conhecido da igreja, que diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Amém? Vou repetir. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Amém, irmãos? Meu Senhor Deus e Pai, preciso agora, Senhor, da Tua ajuda, do Teu discernimento, da Tua intervenção, da Tua iluminação, ó Espírito Santo, para que eu possa exprimir e aplicar esta palavra no coração do Teu povo, de maneira que ao término possamos ter a convicção de que Tu falastes conosco. Então nos abençoa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, meus amados irmãos? Se existe algo no coração do homem que ele deseja, é perpetuar, não é? Um pensamento, um conceito, um nome, uma vontade. Nós encontramos, por exemplo, em muitas cavernas, escrituras rupestres, né? Os homens da antiguidade estavam ali e exprimiam paisagens, colocavam coisas de sua rotina, né? As suas caçadas. Isso é muito comum até aqui na Paraíba, ali em Cabaceiras, na Pedra do Ingá e em muitos outros locais do Brasil. Nós encontramos essas imagens, né, que retratam um passado remoto. E isso ficou, de certa forma, registrado, de maneira que nós hoje, tanto tempo depois, nós podemos admirar e imaginar o que se passava com aquele povo, com aqueles índios, com aquelas pessoas que viviam numa época tão remota, mas que deixaram uma parte da sua vida registrada naquelas imagens. Hoje, nós temos a tecnologia a nosso favor
E muitas coisas, né, são registradas e guardadas, e pessoas num futuro distante poderão ver, né, até o advento da vinda de Jesus, o que acontecia conosco aqui, como era o nosso dia a dia, o que nós fazíamos, como a sociedade vivia. Como nós temos também, né, registros, ainda que em filmes antigos, em preto e branco ainda, de uma sociedade passada. Então, fazer com que as pessoas do futuro saibam o que aconteceu, o que acontece no presente, é um desejo. Tem aí as cápsulas dos tempos, né, do tempo, que muitas escolas fazem, igrejas fazem, instituições fazem, tentando passar aí para o futuro, mais ou menos como vivia a sociedade do presente, né, do presente momento. Então, é muito interessante quando nós temos algo importante e precisamos fazer com que este algo que é importante para nós se perpetue em nossa família, na sociedade. Nós sabemos que a palavra de Deus inicialmente era transmitida de maneira oral, onde os anciãos se reuniam e as pessoas ali, as crianças, os jovens ao redor, e ouviam as suas histórias. E depois passou a ser registrado, né, em papiro, em couro, em pergaminhos, e assim a escrita foi se desenvolvendo, né, a imprensa foi inventada, dando um salto aí para frente, e, se não me engano, por Gutenberg, né? E chegamos ao dia de hoje, onde nós temos registrados, por exemplo, na Bíblia Sagrada, tudo aquilo que é importante para que nós possamos ter conhecimento sobre a salvação e sobre o que Deus pensa sobre a sua criação. E o que nós temos que fazer de maneira que Ele se agrade. Então, esse texto que nós lemos agora, no livro de Provérbios, ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele, é uma verdade que nós podemos constatar hoje, né? Nos dias de hoje, nos tempos odiernos. Nós sabemos que a criança, quando ela é doutrinada por seus pais inicialmente, tudo aquilo que os pais ensinam para elas, elas vão guardar no coração e vão ter aquilo como verdadeiro. Você imagina aí, por exemplo, né, lá no Oriente Médio, Oriente Próximo, onde as crianças são ensinadas desde a sua tenra idade a valorizarem mais o porvir do que a sua própria vida. Muitas vezes inserido num ambiente miserável, né? Num ambiente de luta, num ambiente de batalha, de sofrimento, onde talvez morrer e estar num lugar melhor seja um sonho, um desejo. E aí nós vemos crianças, jovens, adolescentes, homens, colocando aí os seus coletes, né? Suas bombas ao redor do peito e se explodindo por uma causa, né? Uma causa nesse sentido vã, né? Tirando vida de outras pessoas, inclusive inocentes, pensando eles estar alcançando aí nesse martírio algo de bom no porvir. E segundo a Bíblia Sagrada, isso não é bem assim, né? Isso não é verdade, isso não procede. Mas as crianças foram doutrinadas assim. Elas foram ensinadas de maneira que aquilo, ainda que errôneo, ainda que um equívoco, ainda que uma falácia, fosse tido por verdadeiro. Daí a importância de nós ensinarmos de maneira contundente, não é? De maneira verdadeira às nossas crianças, como elas devem agir, no caso com a sociedade, né? Primeiramente, que é o campo onde ela está inserida, e principalmente em relação a Deus, como nossos filhos devem se comportar. Então, nós sabemos que os pais, nós somos os primeiros referenciais das nossas crianças. O caráter das nossas crianças são formadas nos primeiros 5 anos de vida, onde, por exemplo, a psicologia freudiana, né, baseada aí nos ensinos de Sigmund Freud, ensina que de 0 a 1 ano de vida, que é a fase oral da criança, ela vai estar em contato ali com a mãe, né, sugando o leite ali no peito materno, não é? Sugando o seu alimento, e ali ela obtém prazer, visto que Freud valoriza muito o prazer sexual e ele imagina que todos os traumas estejam inseridos nesse contexto. Então ele diz que a primeira fase é a fase oral, de 0 a 1 ano, a segunda fase seria a fase anal, de 2 a 3 anos de vida, onde a criança começa a aprender a controlar, não é? Os seus impulsos
escritores, vamos dizer assim, e isso é uma das fases que é estudada pela psicologia, pela psicanálise, e a fase fálica, que é de 3 a 5 anos. Então, nesse período, e logo depois a adolescência, né? Depois dos 12, 13 anos, a pré-adolescência, a adolescência. E, segundo a psicologia, a psicanálise, passar por essas fases sem ter um problema, sem ter uma fixação, é sinônimo, muito provável, de que aquela criança vai ter um caráter bem estruturado e bem formado. Mas se houver alguma fixação, isso vai trazer, em uma dessas fases, vai trazer um problema futuro relacionado à sua vida, na maneira como ele vai se relacionar. Então, nós temos, então, como pais cristãos, passar para nossos filhos os conceitos básicos da fé cristã, de modo que os nossos filhos tenham isso como uma verdade, pois é proveniente não da nossa vontade, nem de uma invenção humana, mas provém da Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, né? Que é a vontade de Deus expressa aos homens. E então os pais devem ser, sim, o primeiro exemplo, né? O primeiro contato que os filhos têm com alguém que lhes ensina são os pais, e em todos os aspectos. Então, o pai sendo exemplo, muitas vezes o filho quer seguir, né, a profissão do pai, quer se vestir como a mãe, no caso a filha. Então os filhos veem nos pais o modelo, naquele momento, de como agir, de como proceder. Então os pais devem ter sim a obrigação de preparar seus filhos para este mundo, irmãos. Este mundo que jaz no maligno, este mundo que é perverso, que se desvia de Deus e se inclina para o mal. E a palavra de Deus é argumento suficiente e necessário para que nós possamos educar nossos filhos nesse caminho. Depois de um segundo momento, nossos filhos já encaminhados, tem aí a fase da escola, né? Que é quando as crianças têm o seu contato social com outras pessoas, saem do mundo familiar, dos hábitos familiares, e começam agora a vivenciar outros hábitos, outros costumes de outras crianças, com outras pessoas, né? Ele está se socializando. Isso é muito importante. Mas também a escola, que tem a função de educar. Eu sou de um tempo, irmãos, não sei se muitos de vocês já passaram por isso, que eu estudava em uma escola pública, mas também estudei em uma escola particular, no bairro onde eu morava. E lembro-me como se fosse hoje. O nome da minha professora era Dona Marta. E quando nós errávamos ou cometíamos alguma infração, né, ela nos colocava de joelho em cima de caroço de milho. Ela usava ainda a palmatória, que para muitos hoje pode ser algo absurdo, mas que funcionava naquela época, né? Hoje, talvez por falta de palmatória e por falta de castigo, nós tenhamos uma sociedade aí que não sabe o que é limites. Crianças que não sabem o que é limite, né? E se portam como se os pais existissem para tão somente satisfazerem a sua vontade. Mas nós passamos por isso. Nós ali levamos algumas palmatórias, não sei o nome correto, levamos algumas pancadas nas mãos, vamos dizer assim, que não chega a maltratar, mas ensinava e dizer que aquilo estava errado. E ficamos algumas vezes sim, de joelho em cima do caroço de milho. E como diz a palavra do Senhor, fustiga a criança com vara, nem por isso ela morrerá. A disciplina, não o espancamento, a disciplina é necessária. Então passamos pelo período da escola, que também educa, né, de certa forma, muito embora hoje as escolas estejam contaminadas, né, com ideologias e estão perdendo, se desfocando do seu papel principal, que é ensinar, educar, e estão querendo moldar a mente dos alunos com as suas ideologias, de como se deve governar, de como se deve se comportar, do que é certo, do que é errado, do que é arte, do que não é arte, do que é salutar e do que não é. E nós sabemos, pelas mídias sociais, né, pelos jornais televisivos também, todo tipo de mídia, que isso está errado. As faculdades estão se tornando aí antros de perdição,
maconha e algo tão danoso à saúde das pessoas se torna algo até cultivável, né, dentro das reitorias, como nós já chegamos a ver em algumas reportagens. Plantando esse alucinógeno nessa planta nas próprias faculdades. E a juventude está desvirtuando o significado de conhecimento, de liberdade para pensar, que pode ser encontrado no campus, para se envolver com libertinagem, fazendo tão somente a sua vontade e satisfazendo os desejos da sua carne. Isso é prejudicial para a humanidade. Quando os jovens, as pessoas, os adultos até, né, imaginam que aquilo que tão somente pegam, apalpam, provam pela razão é o suficiente, se esquecendo do sobrenatural, da religião, né, desse desejo de se religar com o divino, de buscar o divino, que venha a preencher essa lacuna imensa que há no coração humano, que só é preenchido por Deus e por mais ninguém. Então nós devemos crescer aí sim, buscando conhecimento, mas também buscando a graça do Senhor, buscando aí a sua presença. Então a escola tem esse fundamento. Nós encontramos também a igreja nesse papel de educar. Nós temos dentro de nossas igrejas uma preocupação, das igrejas sérias pelo menos, né, cristãs, essa preocupação com as crianças, com os nossos filhos. E aí foi criado, não é, o departamento infantil, a escola bíblica dominical também para as crianças, dividido em faixas etárias, né, trazendo o assunto de maneira peculiar a cada idade, a cada grupo de crianças. E aí os professores se capacitam, alguns já são pedagogos, né, formados em pedagogia, e exercem essa atividade de uma maneira muito salutar, com muita criatividade, fazendo com que as crianças sejam instruídas no caminho do Senhor, e nessa disciplina amorosa eles vão crescendo, tendo o temor do Senhor como sendo o princípio da sabedoria. E serão certamente bons jovens, bons adolescentes, bons jovens, bons namorados, bons noivos, bons maridos, bons pais e assim por diante, porque foram instruídos nessa doutrina. E a doutrina de Deus, irmãos, se difere das demais religiões de uma maneira muito grandiosa. Veja, por exemplo, o islamismo, que é uma das religiões que mais cresce no mundo hoje, numa proporção gigantesca, né? Ela não prega o amor, não prega a tolerância, muito pelo contrário, prega, né, a violência. Há quem diga que não, né, mas no Alcorão diz isso sim, que os infiéis têm que ser perseguidos, né, e aí por diante. Se você tiver a oportunidade de ler o Alcorão, o faça, que é o livro sagrado do Islã. Eu sei que tem duas vertentes, os sunitas, né, os xiitas, mas o livro sagrado é o mesmo para ambos. E nós temos que ter cuidado, inclusive, porque existem uma forma de propagação dessa doutrina, dessa religião, que eu não vou entrar em detalhes agora, podemos fazer no futuro, né? Qual as estratégias usadas pelo Islã para crescer. E o Brasil já está com as portas abertas e células instaladas aí em vários estados, em Brasília principalmente, e até aqui em Parnamirim, né? Há quem defenda, quem estude. Eu inclusive ganhei um exemplar do Alcorão de alguém que ganhou de alguém aqui do bairro. Então nós devemos ter a nossa fé firmada em Cristo Jesus, ciente de que uma vez firmada a fé, né, esses pilares, ela não pode ser jamais abalada. Então a igreja sim tem essa responsabilidade de educar também as nossas crianças no caminho em que eles devem andar, para serem cristãos adultos saudáveis, fugindo, se desviando do mal e contribuindo para o crescimento do reino de Deus. E se existe uma coisa, irmãos, que desvia ou que ataca a família, nesse caso as nossas crianças, eu vou agora relacionar algumas,
para que nós possamos estar sempre alertas, né? Por exemplo, as amizades, né? A palavra de Deus já nos diz, já nos adverte, Paulo, quando escreve aos Coríntios, capítulo 15, verso 33, que não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Ou em outra versão, não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Então tudo aquilo que um pai, uma mãe, os pais cristãos ensinam para os seus filhos, pode ser colocado de água abaixo por causa de uma amizade, né? Por causa de uma influência. Os jovens, né, principalmente na fase de adolescente, eles se preocupam muito em se afirmar no meio do grupo em que ele convive, e é sempre bom os pais saberem com quem os filhos estão andando, quem são os pais, o que fazem, ter aí uma radiografia, né, o mais próximo possível da realidade, daquelas pessoas que estão ao redor dos nossos filhos, e assim por diante. E assim nós vamos estar cuidando daquilo que Deus nos deu, né? Os filhos não são nossos, são herança do Senhor, fruto do ventre, né, da esposa, nosso galardão. Então é necessário nós termos cuidado. Há quem crie filho como quem cria, como diz minha mãe, batata no roçado, né? Planta e deixa, sem cuidado. Então isso não é salutar. Nós temos que educar nossos filhos nos caminhos do Senhor. Chegou da escola, conversa, manter sempre um canal, né, de conversação, de diálogo aberto, sincero. Os filhos têm que saber que os pais, né, têm um amor muito grande por eles, e eles podem conversar sobre tudo com os pais. Qualquer assunto é possível ser tratado com o pai, porque eles encontram muitas vezes liberdade para falar e fazer certas coisas com os amigos, porque os amigos se permitem, né, a essa liberdade e não traçam nenhum comentário que venha inibir, que venha tolher, né, esse desejo de expressar ou de fazer aquilo que deu vontade. Os pais não, os pais regulamentam. Os pais são fatores reguladores na vida do filho, e o não fica presente, né, na família, na boca do pai, da mãe, de quem está educando, porque o não salva, né? O não protege, o não ama em muitos sentidos e em muitas áreas. Então temos que ter esse cuidado e esse discernimento. Uma outra coisa também que pode desvirtuar a lei das amizades, e eu tenho prova disso muito perto de mim, né? Pessoas que nasceram em um lar saudável, religioso até, mas que as más companhias levaram os filhos para muito longe do que a sociedade tem por normal, né? Andam à margem da sociedade, marginalizados por causa das más companhias e pela rédea solta, né, com que foram criados. Então é necessário trazer os filhos ali sempre nesse cuidado, de vez em quando verificando a mochila. Nós temos que cuidar do que é nosso. O desejo do mundo é destruir, é acabar, é esmagar. E às vezes os filhos são envolvidos aí na inocência, e pela malícia que há no coração de muitas pessoas, são encaminhados por caminhos que não deveriam. Então cabe ao pai encontrar, investigar, verificar detalhadamente, né, por onde o filho anda e o que ele está fazendo. Outra coisa que pode desvirtuar a mentalidade dos nossos filhos é a TV, né? A televisão, até, vamos dizer, 5 anos atrás, 10 anos atrás, era 15 anos atrás. Nós sabemos que no nosso país, aqui no Brasil, existe uma emissora que até tempos atrás elegia, né, e derrubava, destituía quem quisesse, né, dado ao seu poder de penetração nos lares. Hoje, graças a Deus, isso está mudando, né, mas esses canais de TV ainda exercem uma influência muito negativa. Montam escolas de destruição da cabeça dos jovens, né? Programas, novelas, seriados que trazem situações que são chocosas, que são dolorosas, assuntos doloridos na vida de uma família, como se fossem normais,
como se fossem coisas simples do dia a dia, corriqueiro, como se drogar, como beber, como se prostituir, como fornicar, como adulterar e tantas outras coisas que nós sabemos, à luz da palavra de Deus, que não são salutares para a vida de ninguém, mas que é pregado de uma forma tão natural, tão convincente, não é? Tentando envolver ali em um romantismo, em um glamour, onde é legal chegar em casa embriagado, se drogar com os amigos, e nós sabemos que, como eu falei, isso não traz paz, muito pelo contrário, traz dor, traz angústia ao coração inicialmente dos pais e depois sim àquele que se envolve com esse tipo de coisa. Então a TV fomentou muito isso e ainda fomenta, né? Mas nós vamos saber aqui que o próximo passo, o próximo item, que são as mídias sociais, também servem e estão servindo, a exemplo dessa live, para abrir o nosso entendimento e a nossa compreensão daquilo que é certo e daquilo que é errado, mediante a palavra de Deus. A mídia social está agora tomando lugar, né? A influência, vamos dizer assim, não lugar, mas a influência que tinha a TV, está tomando as rédeas da TV, dessa mídia televisiva, e trazendo agora para este mundo mais verdadeiro até. Eu não falo no âmbito das fake news da vida, mas no âmbito verdadeiro. Então, as mídias sociais estão levantando pessoas ao poder, estão desmascarando outras tantas, né? E está contribuindo, de maneira que o mal agora, vamos dizer assim, levou um baque, né? Levou um susto. Nós temos agora a liberdade de nos expressar, sem ter o nosso direito tolhido, vamos dizer assim, né? Nós podemos pegar o nosso smartphone e falar nossa opinião, com toda a educação, né, necessária, e expressar, e outras pessoas veem isso, concordam, compartilham. Daqui a pouco um número muito grande de pessoas está pensando do mesmo modo, de um modo verdadeiro, e quando se depara com uma notícia falsa, né, que não corresponde com a realidade, tem a capacidade de julgar e tomar seu posicionamento. Então, essas três coisas, as amizades, a TV e as mídias sociais, no tocante agora, eu vou falar sobre as mídias sociais de um ponto negativo, né? Porque nós estamos falando aqui sobre as crianças, nossos jovens, e como eles são influenciados ou influenciáveis através desses três pontos. As mídias sociais também podem ser usadas, e são na sua grande maioria, de maneira negativa. Uma criança, um adolescente com um smartphone que tem acesso à internet, ele tem o mundo todo, não é? Para verificar, para ver, para olhar, para assistir, para ouvir, para interagir. E se ele não tiver uma boa formação, ele vai entrar em canais, ele vai entrar em sites, ele vai se envolver com certas coisas que podem danificar um pouco, ou destruir, ou desvirtuar isso que os pais se esforçam tanto para que eles aprendam. Que a igreja, enquanto instituição e responsável também pela educação religiosa das crianças, se esforça também para ensinar. Então, uma criança hoje, com o smartphone na mão, ela pode entrar em mundos que podem sim destruir e misturar os conceitos, desvirtuar seu caráter e prejudicá-lo. Então não é salutar. Nós costumamos ver, né, crianças com celulares nas mãos, com smartphones nas mãos, com tablet nas mãos, com o computador em casa sós, com o mundo aí pela frente, né, através da tela, sendo muitas vezes tratados de maneira irresponsável. Às vezes a criança está fazendo barulho para que pare, o pai ou a mãe vai lá e entrega o celular, tá bom, vá assistir ali, vá brincar, vá. E a criança fica se alimentando de cultura inútil, né? Enquanto nós deveríamos agir de outro modo. Se bem, irmãos, eu compreendo que na minha juventude, isso que nós temos hoje à nossa disposição, era inconcebível, né? Quando eu vi um computador pela primeira vez na minha vida, no ambiente de trabalho, eu fiquei extasiado. Como é que se mexe com isso? Né? Era uma linguagem diferente, era DOS, era uma linguagem de programação que nós tínhamos que programar para poder usar. Aí apareceu de repente o Windows, né? Com Bill Gates e companhia, e de repente aquela máquina se torna algo que todos podem ter acesso e utilizar.
não é necessário ter tanto conhecimento. E hoje então que as crianças já nascem, irmãos, perguntando qual é a senha do Wi-Fi. Muitas vezes, brincadeira à parte, as crianças chegam nos ambientes perguntando qual é a senha do Wi-Fi, tio, porque querem ali, não é? Estar inserido aí no seu ciclo de amizade através dos aplicativos de relacionamento. Então é necessário sim que nós tenhamos cuidado com isso. Nós temos que ensinar os nossos filhos a sã doutrina. Eles podem ter a liberdade de usufruir dessa tecnologia, mas com responsabilidade. Os pais, como eu falei, já falei inicialmente, têm que ter a capacidade de poder falar com seus filhos sobre qualquer assunto, para que os filhos não vão buscar nas amizades, não é, as dúvidas que eles tanto têm e que às vezes tiram-lhe o sono. É necessário que os filhos vejam nos pais seus amigos e possam conversar. Assim nós estaremos resguardados e poderemos ter a confiança mútua nos entes da família, não é? Quando a criança diz, pai, não fui eu, a gente saber que não foi de verdade, ou se cometeu algum ato que considera um delito ali, uma quebra de regra, dizer, pai, não foi eu, meu papai foi eu, mamãe fui eu, e a gente crer e acreditar, não é? Fugir da mentira que é tão pregada, tão disseminada nesses meios. Nós temos que ensinar e preparar nossos filhos para enfrentar o mundo, irmãos, para que eles não sofram. Nós que estamos no mundo há mais tempo, vamos dizer assim, e chegamos ao conhecimento da verdade através da graça e da misericórdia do Senhor. Eu, por exemplo, tenho 30 anos em que estive no mundo e pude perceber e vivenciar a malícia que há no mundo. Então, se nossos filhos não estiverem preparados para compreender isso, eles podem ser enganados, podem ser iludidos, achando estar fazendo uma coisa boa, na realidade não estão. Então nós devemos ensinar nossos filhos a caminharem de maneira saudável pela vida, na escola, porque tudo se desvirtua. Às vezes algo que possa gerar um conflito é evitado, onde deveria sim ser conversado. Um exemplo prático: a minha filha mais velha, quando tinha aí 1 ano e meio mais ou menos, estudando em uma escolinha, né, ali o maternal, já que chama? Maternal, ensino fundamental, né? Ela na escola chegou em casa com um coraçãozinho no rosto, feito de batom, acredito eu, de uma massinha ali, bem bonitinho. E quando a mãe foi dar banho nela, descobriu, quando tirou aquela mancha, que no lugar do coração tinha uma mordida, a mordida de uma outra criança, que a escola preferiu esconder do que tratar. Então as pessoas preferem esconder, não é, aquilo que pode causar um atrito do que tratar. Então nós temos que educar nossos filhos a tratarem essas coisas que são conflituosas, para que eles encontrem em nós liberdade de chegar e falar todo tipo de assunto. Não com libertinagem, com respeito, mas falar, para que não cause dor no futuro. Porque se nós não educarmos as nossas crianças dentro dos lares, o mundo vai educar lá fora. E o modo ou a maneira que o mundo educa é diferente. Uma filha que nunca recebeu um não dos pais, quando receber do mundo, vai ser um choque. E o não do mundo é diferente do nosso não. Há uma brincadeira que se diz aí, mais séria, que se os filhos não forem educados pelos pais, o mundo educa. Se os pais muitas vezes não doutrinarem os filhos, a polícia doutrina, né? Que é para regulamentar, trazer a ordem, aquilo que está fora de ordem. Então é muito pertinente nós prestarmos atenção ao que a palavra do Senhor nos orienta, principalmente nesse provérbio 22, verso 6, tão simples. Ensinar a criança no caminho que ela deve andar, porque quando ela crescer, quando ela estiver velha, ela vai dar valor aos seus ensinamentos, vai poder comprovar a veracidade daqueles ensinamentos, porque o que está sendo ensinado não é a vontade humana, e sim a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, e ela vai dar continuidade, e vai colocar na posteridade, através da educação dos seus próprios filhos, aquilo que aprendeu dos seus pais. Amém, meus irmãos? Então é necessário isso. Então também não é? Nós temos que ter muito cuidado na educação dos nossos filhos.
E os pais cristãos que têm os seus filhos inseridos no contexto da igreja, do templo e de toda a organização que ela é composta, que a igreja é composta, ensine os seus filhos na escola bíblica dominical, valorize os professores, porque às vezes nós somos hipócritas, não é? Nós queremos que os filhos dos outros sejam educados, quando muitas vezes os nossos filhos não são. Queremos que os filhos dos outros sejam um exemplo de comportamento, e muitas vezes os nossos não são. E os professores identificam isso, vão tratar com a criança e com os pais, e às vezes os pais acham ruim. Não, porque meu filho não faz isso, porque meu filho faz, irmãos. Os nossos filhos fazem. Porque muitas vezes, quando estão distante de nós, se comportam de uma maneira que não se comportariam se nós estivéssemos presentes. Ou então se comportam de uma maneira mais educada, onde para nós já se tornou algo comum e corriqueiro. Então, como diz minha mãe, o costume de casa foi a praça, né? Eu gosto muito de frisar um exemplo. As minhas filhas estudaram, as duas, em uma escola que era dirigida por uma freira muito conhecida aqui em Parnamirim, chamada Irmã Salomé. E eu presenciei várias vezes o jeito que aquela mulher cuidava daquelas crianças. E era empolgante. Para vocês terem uma ideia, a maioria dos professores da escola, ela tinha desde o maternal até a 5ª série, se não me engano, na época, o 5º ano, foram alunas dela. Então aquelas professoras tinham um respeito por ela grandioso. E ela tinha um jeito no trato com as crianças amoroso, mas doutrinador. Ela contava histórias, né, da sua experiência nas reuniões com os pais, que nós ficávamos felizes em saber que nossos filhos estavam ali. De crianças que chegavam e na hora do lanche não paravam de comer, comiam além da conta, e ela ia regrando, até aquela criança comer o que era normal, né? O que era satisfatório, o que estava dentro de uma normalidade, da razoabilidade para se comer. Ela ia educando aquilo que a criança não tinha em casa. Então os pais têm que ter essa compreensão de que, por exemplo, tanto os professores seculares quanto os da escola dominical, né, ou da departamento infantil das crianças, têm essa liberdade, né, porque muitas vezes são preparados para isso. No nosso caso aqui na CPI, são duas e são pedagogas, são formadas, né, exercem ali com a sua profissão, com todo amor, dedicação e carinho e muita criatividade, e elas têm essa autonomia de dizer. E nós temos, enquanto pais, temos a convicção que os nossos filhos precisam ser doutrinados. Eu sempre digo na minha igreja, apesar das minhas duas filhas já serem adultas e meu menino ter 13 anos, se alguém ver os meus filhos cometendo alguma infração, alguma coisa que seja ruim, com toda a educação e amor, pode repreendê-los. É um favor que me faz, é uma ajuda que me faz. Eu não vou ficar de modo algum chateado, muito pelo contrário. Eu vou perceber que em você há amor, há atenção e há carinho e respeito pela minha família e por minha pessoa. Então nossas crianças, sim, pequenas, precisam ser orientadas. E eu louvo a Deus, quero agora passar uma palavra de gratidão a Deus por nossas professoras do departamento infantil. Nossa irmã Marli, nossa irmã Maria. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus, que em breve estarão aqui conosco para mostrar as suas atividades, como está o departamento infantil da nossa igreja nesses tempos de isolamento social. O que elas estão fazendo, né? Os trabalhos para manter as crianças ativas e envolvidas com as coisas do Senhor. Então nós vamos estar aqui nesse sofá e nós vamos entrevistá-las, né? Visto que essa live em muito se dirige também, em especial, vamos dizer assim, ao grupo de irmãos que fazem parte ali da IACPI, a quem eu louvo a Deus por tê-los como ovelhas. Amém, meus irmãos? Espero que os irmãos tenham compreendido, né, a importância de se participar de uma escola bíblica dominical, de se participar da escolinha, do departamento infantil das crianças, da importância de sondarmos os nossos filhos por onde quer que eles andem, de termos um canal de comunicação, de diálogo aberto. Deixa eu dar um testemunho para finalizar
Eu tive uma infância muito boa, irmãos. Eu tive uma infância boa, mas muito dura ao mesmo tempo. Muito grossa por parte da educação que eu obtive, principalmente do meu pai, a quem amo muito. A quem amo muito. Meu pai dificilmente, irmãos, eu não trago na mente assim um momento em que ele me colocou no colo, em que ele me deu um abraço, em que ele me deu um beijo. Tratava a gente bem, mas os filhos ele não demonstrava carinho. E depois de adulto, depois de casado, pastoreando uma igreja em um interior aqui do estado do Rio Grande do Sul, eu passei pela casa do meu pai, né, e resolvi falar com ele esse assunto. E no meio de tudo aquilo, as lágrimas é evidente que brotaram no meu rosto, né, cheias de sentimento, cheias de amor, cheias de compaixão. Meu pai não é evangélico ainda, né, precisa compreender melhor o que é isso, mas não vem ao caso. Então, eu conversando com ele, disse que o amava. E pela primeira vez, depois de mais de 33 anos de vida, meu pai me abraçou e me beijou. E essa conversa foi tão salutar, foi tão boa para nós, que ao término da conversa, ele foi até meu avô, que ainda era vivo nessa época, para dizer que o amava. Porque se meu pai era duro, o meu avô diz: sai da frente que eu estou passando. Pois meu pai foi lá, sensibilizado, chorando, dizer ao pai dele que o amava. Veja como é bom, irmão, expressar sentimentos. O mundo nos ensina que homem não chora. É mentira, irmãos. Homem chora. Principalmente aos pés do Senhor. Principalmente quando está amando. Principalmente quando se rasga, quando se derrama. Homem chora. Isso não é sinal de fraqueza. Isso é sinal de fortaleza emocional. Os sentimentos que são reprimidos nos causam doença, patologias. É necessário colocar para fora tudo aquilo que está em nosso coração. Despejar. E eu tenho certeza que o alívio vai tomar o lugar daquele sentimento que era pesado e estava no seu coração. Amém, meus irmãos, minhas irmãs e meus amigos. Eu espero que Deus, que vocês estejam, né, buscando a Deus, melhor me expressando, com todo entendimento, com todas as forças e amando ao próximo. Não se esqueçam, nós estamos inseridos de arrecadação de alimentos para montarmos cestas básicas e sermos providência de Deus na vida de algumas pessoas que porventura necessitem. Eu trago aqui uma palavra também de gratidão a Deus pelo local em que trabalho, pela denominação que faço parte, pela família que tenho, pelos irmãos em Cristo que fazem parte da minha vida, da minha família. Que Deus os abençoe. Que seja uma semana aí, estamos no meio da semana. Sexta-feira estaremos aqui nos reunindo de novo através de nossas lives, domingo também. E assim nós vamos prosseguindo, irmãos, fazendo aquilo que Deus nos coloca para fazer dentro das nossas limitações e do que a lei nos permite. Amém? Continue aí usando álcool em gel, lavando as mãos, se preservando, fugindo das aglomerações, cumprindo aí com as diretrizes, né, das autoridades constituídas. E eu tenho certeza que mais dia, menos dia, isso vai passar e nós vamos poder estar juntos. Até lá, e nos veremos assim, através das lives. Que Deus possa lhe abençoar e chegar na sua área, chegar na sua vida, na área que você mais precisa, em nome de Jesus. Então que Deus lhe abençoe. Amém? Fiquem na paz.